Olá, sejam todos bem-vindos ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, meu dileto companheiro Alcir Almeida, nós vamos dar início hoje à temática Perda de Pessoas Amadas, dentro do estudo do livro 4 de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 934. Mas tudo isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida. Semana passada nós terminamos a questão da felicidade e da infelicidade. Relativas. E hoje vamos dar início ao tema Perda de Pessoas Amadas. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Gente, um abração para cada um de vocês, muito carinhoso, muito fraternalmente. Sejam todos muito bem-vindos a esse debate aqui, onde hoje a gente vai conversar sobre luto, onde a gente vai conversar sobre a dor da despedida, né? É isso. Sejam todos muito bem-vindos. Abração. Pois é, Almeida, na questão 934, Kardec perguntou assim: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade? Bom. Né? Então, o sofrimento que a gente sente seria por ser uma coisa irreparável, não tem volta, e porque não depende da nossa vontade. E normalmente, ou sempre, é contra a nossa vontade, né? Olha, você veja só que você falou de dor e sofrimento, mas na pergunta não fala disso. Interessante, né? É verdade. Pode ver que não tem nenhuma das duas palavras na pergunta. É verdade. E o Kardec é de uma sabedoria muito grande. Nos leva a pensar em dois sofrimentos, né? Mas não tá aí, cara. É que você já trouxe a ideia. É verdade. Né? A gente já... perdeu a pessoa amada? Não, estou em dor e sofrimento. É dor e sofrimento. Peraí. Mas ele não falou isso, é verdade. É verdade? Espera um pouquinho. Ele falou em desgosto, né? Olha, desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade. Vamos lá, vamos fatiar a pergunta. É independente da nossa vontade? Claro que é independente da nossa vontade. Ninguém deseja perder um ente querido. Não, é aquela história. Independente da nossa vontade, as pessoas vêm e vão. Uhum. As pessoas chegam na carne pelo nascimento e saem pela morte. Se bem que a vinda tem nossa vontade, né? A gente planeja, né? A gente colabora. Colabora, né? Não, vamos ter um filho. Sim, mas a gente não quer aquela pessoa. A gente quer uma pessoa. Como diz o outro, quando a gente se planeja, a gente não sabe nem se vem menino ou menina. Agora, se você me permite... Vai fundo! Você disse que a gente não quer aquela pessoa, mas segundo o André Luiz, né? A gente concorda. A gente aceita. A gente acolhe. Né? Olha, tem um irmão aqui que precisa reencarnar. Você não quer aceitar ele como filho? E a gente, tá bom, vou aceitar. Tá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Lá, 40 anos atrás, quando você começou não sei quando foi, né? Mas quando você se aproximou da sua companheira. Tá. Não, eu quero o fulano e o ciclano, não. Não, isso aí nem de longe. Nem de longe. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá certo. Não, eu comentei só para botar uma pimentinha mesmo. Só para zoar mesmo. Botar uma pimentinha mesmo. Eu acho que a colocação nossa é aqui. As pessoas vêm e vão independente da nossa vontade. Você não pode dizer, não, virão 3. Serão 3 meninos. Não, virão 5. 2 meninas. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona o mundo. Aí, poxa, aí a gente tem aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, e ela vai embora. Pô, independente da sua vontade. Ou tem aquela pessoa que você, olha, eu não quero mal não, mas seria tão bom que fosse embora. E ela fica. Independe da sua vontade. Tanto para ir como para ficar. Como para ficar. Para vir ou não vir, para ir ou não ir. Independe da nossa vontade, isso eu concordo com a pergunta. Agora,
É um desgosto por ser irreparável? Opa! Aqui a gente começa a entrar num assunto mais polêmico. Eu realmente perdi minha mãe? Eu realmente perdi meu pai? Eu realmente perdi meus avós? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu perdi essas pessoas estão perdidas? Não estão perdidas. Elas estão noutra dimensão, noutra... A palavra é essa, dimensão, né? Que é faixa da realidade. É a dimensão. Eles estão numa dimensão com a qual eu tenho até algum tipo de troca energética que me dá a indução de pensamentos que estão bem, que não estão, que estão melhores, que não estão, que estão próximos, que estão distantes. Ok. Mas eu não tenho como me comunicar com eles. Ou seja, perdidos não estão. Conscientemente. Pelo menos conscientemente. Eu não sou médio ostensivo, por exemplo. Mas mesmo os médios ostensivos não estão aqui com os mortos à sua disposição. Não. Agora eu vou falar com a minha tataravó. Não é assim. Também não é assim. É verdade. Né? Ou seja, irreparável? Não. É mais difícil? Sim. Mas quando eu desencarnar, eu tenho a esperança de poder voltar a abraçar meus avós, abraçar aqueles que já não estavam na carne quando eu cheguei, mas foram meus avós, agradecer a eles, abraçar minha mãe, abraçar meu pai, abraçar os parentes que me antecederam. Eu tenho essa esperança. Então, é reparável. Né? Tudo bem que alguém vai dizer, peraí, mas essa reparação eu não estou gostando dela, porque aí eu tenho que morrer também. Ué, você vai ficar para semente? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? No sonho, no momento de desprendimento, tem muita coisa. A espírita nos explica muito bem que durante o sono do corpo físico nós temos contato com... Nós podemos ter contato com as pessoas queridas que já estão lá. Mas eu pensei que você ia fazer um comentário sobre essa primeira palavrinha da pergunta. Não, ainda não cheguei, né? Ah, tá bom. Eu estou pensando de trás para frente. Então vai lá. Você veja só, independente da nossa vontade, com certeza, irreparável não é assim também, né? Nós temos um desgosto? Temos. Quando a pessoa é amada e se vai, a gente tem um desgosto. A gente tem um desconforto, a gente tem algo que não é legal. O desgosto, lembrando, é aquilo que não é gosto, que não é gostoso. Que não é agradável. Que não é agradável. É aquilo que não agrada aos nossos... Aqui eu vou usar a palavra sentimentos, né? Para não ficar só na sensibilidade física. Enfim, a perda de pessoas que nos são queridas não é uma das coisas que nos causam desgosto? Sim. Claro. As pessoas que a gente ama terem que partir é doloroso. Um filho nosso que precisa mudar, se vai morar em outra cidade, já é um desgosto, você Meu pai perde do céu, aquele... Eu me lembro quando eu entrei na Força Aérea, eu entrei com 15 anos de idade, 1,53 m, gordinho. Cara, eu voltei 40 dias depois, tenho uma foto para lembrar, foi a primeira foto minha com a minha mãe, eu fardado, aluno do primeiro ano da preparatória. Picar. É picar. Rapaz, depois, na minha frente, ela não fez. Mas depois, minha mãe chorou. Primeiro que a minha mãe chorou 40 dias quando eu saí de casa, com 15 anos. Quando eu voltei, ela me viu magro, queimado de sol, que era um terror, que a gente fica debaixo do sol para aprender a marchar, né? O que é que estão fazendo com o meu filho? Meu Deus do céu, estão matando meu menino. Caraca, anos depois, é que me contaram que ela ficou uns 6 meses chorando. Tadinho. Como se eu tivesse morrido. Né? E olha que ela sabia que eu estava indo... Ela sabia onde é que eu estava, sabia que não me faltava comida, sabia que eu tinha um lugar para dormir, eu estava estudando. Tinha segurança. Como é que é, gente? Era 4 refeições por dia, né? Café, almoço, janta e ceia. Você passou por isso também, né? Então a gente tinha 4 refeições por dia. Meu Deus do céu. Tinha atividade física. É verdade. Tinha escola. Assistência médica. Assistência médica. A gente tinha tudo isso. Tudo que a gente precisava. Para subir. O necessário a gente tinha. Não era nada em abundância, mas a gente tinha o necessário. E ela chorou? Claro que é um desgosto. Né? Então, sim, nós sentimos desgosto. É algo que também não é irreparável, mas acontece
independente da nossa vontade, né? E é uma coisa que todos nós estamos submetidos. Ninguém tem como fugir dessa brincadeira. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. É. Ninguém está livre. Vamos ver a resposta. Mas a questão da palavrinha Vai. que eu comentei é a perda. A palavra perda sempre, né? Mexeu no nosso ego, na nossa vontade de possuir, de controlar. Pois é, conforme nós comentamos na semana passada, né? A questão do apego, né? Porque tem uma coisinha que eu até brinco, né? Quando estamos falando, por exemplo, de paciência, né? Aí eu brinco, quem aqui que tem paciência? Aí uns acham que sim, outros que não, né? Aí eu digo, eu tenho paciência. E digo mais, todos nós temos. Exatamente porque temos, é porque nós perdemos de vez em quando. A gente só perde o que tem, né? Só perde o que tem, o que é nosso. Não, a pergunta sua é se você tem. Eu digo que eu não tenho, mas tudo bem. Não, né? E eu digo que você tem. Por isso que você perde de vez em quando, né? De vez em quando a gente perde. Se você não tivesse, você não perderia. A gente só perde o que tem. Aí, essa palavrinha aqui, né? A perda de pessoas também é uma palavra que, na nossa fraqueza, na nossa linguagem, né? A gente, às vezes, falta palavras melhores. Tem que usar a palavra perda, mas, na verdade, a gente não perde. É só se afasta. Porque aquilo não é nosso, não nos pertence, né? Uhum. Meu pai não é meu para eu dizer, eu perdi meu pai. Não, você afastou-se. Foi provocado por uma questão qualquer, um afastamento que é temporário, quer seja do ponto de vista físico, como você e sua mãe. Depois que terminou o curso, você voltou para casa. Nunca mais voltei para casa. Mas pelo menos voltar só de vez em quando, final de né? semana lá. Ela sabia que você estava ali ao alcance de um telefone, de uma carta. de um ônibus. Naquela época não era nem telefone, era uma carta. A distância de uma carta, de um ônibus, de um trem que você estava lá. Uhum. E quando a gente desencarna, estamos também ali ao alcance de bons pensamentos. De bons pensamentos, etc. De boas orações. Então, foi isso que eu perguntei, se você não ia comentar sobre essa palavra perda. Não, acabei não perdendo. Na verdade, a gente não perde. Acabei perdendo a análise. Mas vamos à resposta, Almeida? Vamos lá. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Mas quais seriam esses meios mais acessíveis aos vossos sentidos? A mediunidade seria um desses? Uhum. Mas o sentimento, o coração, o sonho, o conhecimento, desdobramento, tem muita coisa. É verdade, Almeida. Uhum. Vamos à próxima? Vamos lá. Questão 935. Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? É interessante, né? É muito interessante. Porque há as pessoas que consideram falar com os mortos uma profanação, elas têm esse pensamento baseado naquela famosa citação evangélica, né? Qual é o livro, você lembra? Não. Não estou lembrando o livro onde está escrito... Não, mas se eu não me engano, ou é Deuteronômio ou é Levítico. Deuteronômio. Eu acho que é Deuteronômio. Não, é Deuteronômio, com certeza. Enfim. Mas na mesma Bíblia, no segundo livro de Samuel, se eu não me engano, segundo livro de Samuel, tem que Saul, às vésperas, Samuel já tinha morrido. Ou seja, já existia, porque isso foi depois do Deuteronômio, depois do Levítico, depois das leis de hebraicas. O Saul finalmente conseguiu colocar Davi em batalha contra ele, né? E ele estava com medo de perder a batalha, como perdeu de fato. E ele foi um dos que impôs a regra da proibição de falar com os mortos. Ele impôs a ferro e fogo, matou todas as bruxas, curandeiras, todos os médiuns de então
que faziam esse intercâmbio intelectual entre os encarnados e os desencarnados, ele perseguiu e matou. E ele simplesmente, na véspera da batalha, ele queria falar com alguém. Que não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém, mas ele encontrou. Se eu não me engano, era na Bíblia, dependendo da tradução, é chamado Bruxa de Endor. Então ele foi consultar a Bruxa de Endor. Olha só. Olha, eu vim aqui porque eu quero botar em batalha amanhã, eu quero saber o que vai acontecer. E a mulher, você está louco, o rei já proibiu, isso não existe, eu não faço essas coisas. Não, realmente você tem razão, eu sou o rei, eu não vou te enganar não, eu sou o rei, sou eu que mandei matar, mas eu preciso falar. Vou abrir uma exceção. Vou abrir uma exceção aqui para você. E, bom, vou resumir, porque senão não vai caber no programa. De repente, a mulher falou, epa, que eu estou vendo alguém chegando, e começou a descrever a pessoa que chegava. Quando você lê isso na Bíblia, com os olhos espíritas, você vê que é uma médium vidente. Sim. Está chegando, está vendo o espírito chegando ali. E era o espírito de Samuel. Ou seja, a mesma Bíblia. A mesma autoridade que estava lá e mandou dizer que era profanação falar com os mortos, né, a necromancia, a mesma autoridade que foi buscar alguém para saber o resultado da batalha. E o espírito que veio falou, não, fica tranquilo que amanhã, depois da batalha, eu venho te buscar. Está escrito isso. É mesmo, rapaz. Eu pensei que porque tem uma passagem também, a minha memória nem se aproxima da tua, mas tem uma, agora não sei exatamente onde, que diz, consulta, né? Aí, a necromancia, e diz assim, não, fique tranquilo que um grande rei sairá vencedor dessa batalha, alguma coisa assim. Isso aí foi no oráculo de Delfos. Foi no oráculo de Delfos, Foi no né? oráculo de Delfos. Um grande rei sairá vencedor dessa batalha. Sim. Aí, ele pensou que era ele e era o outro, né? Era o outro. E era o outro. Era o outro. Eu lembro da situação, Sim, mas não lembro foi no dos oráculo detalhes. de Delfos. Essa foi no oráculo de Delfos. O rei verdadeiro triunfará. É uma coisa mais ou menos assim, né? Uma coisa mais ou menos assim, sim. Fique tranquilo que o rei verdadeiro triunfará. E ele se considerava o verdadeiro. Não sabia que ia morrer afogado no dia seguinte. Que pensar das opiniões? Então, que pensar das opiniões dessas pessoas? São pessoas que, sim, têm uma base mal percebida, mal entendida do que está na Bíblia. É o meu pensamento, eu estou respondendo muito pessoalmente. São pessoas que entendem o mundo a partir daquele texto e não entendem o contexto. Porque o que está escrito ali é necromancia. É tentar adivinhar o futuro. É querer jogar sujo com a vida. É querer informação que não te é privilegiada sobre o que você deve fazer, sobre o que você não deve fazer. Para beneficiar-se de alguma forma. Para beneficiar-se. Né? Agora, se você vai buscar um contato para ajudar alguém, para fazer a caridade, e vamos falar no movimento espírita, a gente busca a caridade no contato com o outro lado. Caridade para nós também, porque muitas vezes aquilo que está sendo falado é mais lição para nós do que para aquele que fala. Né? Também buscando a caridade para aquele que fala. Mas, acima de tudo, buscar compreender melhor a vida de maneira séria e digna, não tem problema nenhum. Então, repetindo o que eu já disse, profanação é estabelecer esse intercâmbio com os motivos errados. Se você está fazendo por uma coisa certa, por que não iria te fazer? E por que Deus deixaria essa possibilidade se não fosse para fazer algo bom? E se só fosse possível fazer o mal, por que Deus daria a uns e outros a capacidade de manter o intercâmbio com os outros, com os mortos? Exatamente. A questão é o que te move nessa busca, né? Sim. Então vamos à resposta. Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos afeiçoam veem com prazer e são felizes com vossa lembrança, e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. E eu ainda acrescento, hoje em dia,
pelo menos aqui na nossa casa, eu frequento a nossa casa há mais de 20 anos, eu nunca vi ninguém ser evocado. Né? Uhum. Quem a espiritualidade conduz para falar é quem vai falar. Não, eu não quero falar com você, eu quero falar com o rei fulano de tal. Não, não é assim que funciona. Eu também te digo o mesmo. Não vou citar tempo, mas já tem um bom tempo que também trabalhamos com mediunidade, nunca vi Evocação. prática de evocação. Mas realmente se evocava no tempo de Kardec. Sim, e é possível hoje ainda, Sim, desde que se faça com dignidade e decoro. dignidade, decoro, respeito e tenha uma causa Justo. nobre para isso. Isso. Não evocar para divertimento ou Curiosidade. curiosidade. E aqui tem um comentário do Kardec sobre isso. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com os nossos parentes e nossos amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós, eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. A gente não pode esquecer que, neste momento, Kardec estava falando da sua experiência mediúnica, que tinha um objetivo da codificação e que, para tanto, as evocações foram muito utilizadas naquele tempo, naquele momento. Mas que hoje em dia, como você bem já disse, o contato mediúnico é feito para atender às demandas, como o Chico dizia, né? O telefone toca de lá para cá. Isso. Então, são práticas de auxílio a irmãos necessitados, desencarnados, e que também nos atendem à necessidade de informação e muitas vezes de auxílio para nós mesmos em nossas incompreensões, né, Almeida? Sim. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com a nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes da sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir oportunamente. Sem pressa. Sem pressa. Almeida, a próxima questão, ela tem um comentário enorme do Kardec que não daria tempo de fazê-lo no tempo que nos resta. Uhum. Então, eu vou deixar a questão 936 para o próximo programa. Será o programa 373. Uhum. O que eu gostaria, só para resumir, né? Aham. O que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como profanação? Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que pensam isso. Deus, e é um fato que não está só no Espiritismo, está desde sempre, na humanidade, existem dentre nós pessoas que são capazes de ver quem está do outro lado, de ouvir quem está do outro lado, de falar as palavras daquele que está do outro lado. É um fato. Por que Deus nos daria essa faculdade? Por que Deus tornaria isso possível como tentação? Porque, vamos lembrar, tudo é criação de Deus. Se Deus criou isso, ele criou algo apenas para nos tentar? Isso não faz o menor sentido de um Deus bom, de um Deus Pai, de um Deus amoroso, como eu sei que ele é. Né? O que pensar desses irmãos? Estão interpretando de uma forma incompleta o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é: caramba, será que amanhã vai fazer sol? Me dá o número da loteria. Com quem eu devo me casar? Isso que é condenável. Isso é condenável. Né? Vou chamar a minha avó para perguntar se eu devo casar ou não com a pessoa com quem eu estou namorando. Não é assim. Olha, eu quero saber o número da loteria nesse final de semana. Não é para isso. E naquele tempo estava nesse nível. Sim. Né? As conversações Sim. com as pitonisas, com as chamadas bruxas, enfim. Mas
com os médiuns de então, as conversações estavam desse nível. De um nível extremamente indigno, leviano. Exatamente. Desculpa, Almeida, eu esqueci de desligar aqui o telefone. E por isso que foi condenado. Né? E devidamente condenado. Tinha que ser. Ou seja, compreendamos isso do mesmo jeito que Moisés disse que deveria lavar as mãos antes das refeições como ordem de Deus, quando ele queria apenas inserir um procedimento higiênico no mundo dos hebreus, há uma ordem de não se conversar com os mortos naquela época para justamente educar o povo de não ser leviano nesse contato. Ponto. É isso mesmo. Meu amigo, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, nós encerramos essa temática da perda de pessoas amadas com a questão de número 936. E aí depois vamos falar de decepção, ingratidão, afeições destruídas, etc. Continuamos semana que vem. Forte abraço. Forte abraço. Gente, um abração. Se vocês gostaram, deixem um ok. Se não gostaram, digam que não gostaram. Registrem a opinião de vocês. Digam o que é que aconteceu que não ficou legal, porque o programa é para vocês, tá bom? Forte abraço e vamos continuar conversando aqui sobre o Livro dos Espíritos em nossa vida. Abração. Tchau, tchau. E complementando o que o Almeida acabou de dizer, divulguem também, né? Compartilhem com seus amigos, familiares. Vamos dar a todos a oportunidade de conhecer um pouco dessa doutrina, dessa filosofia tão esclarecedora que é a doutrina espírita. Forte abraço e até o próximo programa.